Pessoal, continuando aí com as operações, agora nós vamos trabalhar a subtração. Então, P de x menos Q de x, então está aqui o P de x, menos está aqui o Q de x. Então, a gente geralmente tem que ter o cuidado de trabalhar com a ideia de que esse menos vai alterar todo o sinal do polinômio Q de x. Então, observe que eu coloquei o menos e o polinômio Q de x eu coloquei ele dentro de um parêntese, de forma que eu aplico os valores, ó. Aqui, ó, 4, esses aqui eu repeti, que são esses aqui. E aqui eu troco o sinal de todos os termos. Ó. Menos com menos é mais, menos com mais é menos, menos com mais é menos. E aí depois eu faço a operação. Então 4x ao cubo, ao x ao quadrado eu coloquei em evidência, peguei o coeficiente aqui que é menos 1. Peguei o coeficiente aqui que é 4. O x eu coloquei em evidência, peguei o coeficiente aqui que é 5, peguei o coeficiente aqui que é menos 3. E o menos 6 com menos 2 que está aqui, ó. Então, 4x ao cubo, 4 menos 1, 3, x ao quadrado, 5 menos 3, 2x, e menos 6 com menos 2, menos 8. Também pode fazer direto, né? Menos x ao quadrado com 4x ao quadrado, 3x ao quadrado, e assim sucessivamente. Multiplicação. A multiplicação também pode ser feita entre polinômios de graus distintos, né? Não tem problema. Então, na multiplicação, a gente tem que fazer a distributiva. Então, eu vou pegar cada termo desse polinômio e multiplicar por cada um desses aqui, ó. Então, eu vou pegar o 4x ao cubo multiplicar pelo primeiro, o 4x ao cubo multiplicar pelo segundo, 4x ao cubo multiplicar pelo terceiro, aí eu passo por menos x ao quadrado, vezes o primeiro, e assim sucessivamente. Então, vai gerar isso aqui, ó. Então, ó, 4x ao cubo vezes menos 4x ao quadrado. 4 vezes menos 4, menos 16. X ao cubo vezes x ao quadrado, multiplicação de potência de mesma base, mantém a base e soma expoente. 3 mais 2, 5. 4x ao cubo vezes 3x, 4 vezes 3, 12. X ao cubo vezes x, multiplicação de potência de mesma base, mantém a base e soma expoente. Expoente aqui é 3, expoente aqui é 1, 3 mais 1, 4. 4x ao cubo vezes 2, 8x ao cubo. Aí eu venho, menos x ao quadrado vezes menos 4x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 4, mais 4. X ao quadrado vezes x ao quadrado, mantém a base e soma expoente. 2 mais 2, 4. E por aí vai. Aí vai gerar esses termos, aí já pode fazer a conta direto ou colocar em evidência. Ó. X à quinta eu coloquei aqui, o x à quarta apareceu aqui, e apareceu aqui, eu coloquei em evidência, aí eu coloquei 12 mais 4, mas você já poderia fazer 12x à quarta mais 4x à quarta, 16x à quarta, 8x ao cubo menos 3x ao cubo dá 5x ao cubo, 5x ao cubo menos 20x ao cubo dá menos 15x ao cubo, e assim sucessivamente. Então, quando se faz uma multiplicação de polinômios, a gente tem que tomar cuidado para fazer a operação distributiva, multiplicando termo a termo. E aí tomar cuidado, que a multiplicação de potência de mesma base sempre mantém a base e soma-se o expoente, né? Então, essa é a multiplicação. Divisão de polinômios. Então, vamos trabalhar com a ideia de divisão de polinômios. Então, pensando na divisão de polinômios, né? Então, você vai ter um polinômio aqui no numerador e um polinômio aqui no denominador. Só é possível fazer a divisão entre dois polinômios se esse polinômio aqui de baixo não for nulo, quer dizer, ele não pode ser igual a zero, e se o grau desse polinômio de baixo ele tem que ser menor do que o de cima, menor ou igual ao de cima. E aí a gente consegue fazer divisão. Então, por exemplo, se o polinômio de cima for grau 2 e o de baixo for grau 5, não tem como a gente fazer divisão, né? O polinômio não dá para ser simplificado. Então, só vai ser possível fazer divisão quando o polinômio de cima tiver grau maior ou igual ao polinômio de baixo. Se aqui for 2 e aqui for 2, dá para dividir. Se aqui for 3 e aqui for 2, também dá para dividir. Sempre que o grau de cima for maior ou igual ao o grau do polinômio de baixo, a divisão ela é possível. Então, vamos fazer primeiro aqui uma divisão para a gente ver, né? A gente vai usar o método da chave. Então, vamos trabalhar a divisão do polinômio A, que é o polinômio de grau 4, que é esse aqui, pelo polinômio B, que é o polinômio de grau 2. O grau do de cima é 4, o grau do de baixo é 2, a divisão pode ser feita. Então, método da chave. Então, eu pego o de cima, coloco aqui, pego o de baixo,
coloco aqui. E faço a divisão, x à quarta, só do primeiro termo, ó, x à quarta dividido por x ao quadrado. Divisão de potência de mesma base, mantém a base e subtrai o expoente. A base é x, subtrai o expoente, 4 menos 2 vai dar 2. Então, vai dar x ao quadrado. Então, x à quarta dividido por x ao quadrado dá x ao quadrado. Aí eu vou multiplicar esse termo por esse termo por esse. E vou colocar aqui embaixo, trocando o sinal. Então, ó, x ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. Eu troco o sinal, coloco aqui menos x à quarta. X ao quadrado vezes menos 2x dá menos 2x ao cubo. Troco o sinal, mais 2x ao cubo. E faço a operação. Ó. Esse x à quarta menos x à quarta dá 0, né? Não precisa colocar. 3x ao cubo mais 2x ao cubo dá 5x ao cubo. Menos x mais 5, como não tem nada para fazer a operação, eu repito aqui embaixo. Então, esse menos esse mais esse, né? Porque os dois são mais. Esse repete e esse repete. Aí faz novamente, 5x ao cubo dividido por x ao quadrado. Então, 5 dividido por 1 vai dar 5. X ao cubo dividido por x ao quadrado mantém a base e subtrai o expoente. 3 menos 2 dá 1. Então, por isso que está x elevado a 1. E faz 5x vezes x ao quadrado, dá 5x ao cubo. Coloca menos 5x ao cubo. 5x vezes menos 2x vai dar menos 10x ao quadrado. Troca o sinal, mais 10x ao quadrado. Aí faz, ó, 5x ao cubo menos 5x ao cubo vai cancelar. Aqui em cima não tem nada com x ao quadrado para operar com esse aqui. Então, repete, ó, 10x ao quadrado. Menos x mais 5. O único que dá para fazer a operação é esses dois aqui, porque tem a mesma potência, que é x ao cubo. Esse x ao quadrado não tem ninguém aqui em cima de x ao quadrado, então repete ele. Esse x não tem ninguém com x aqui, repete ele. Termo independente. 10x ao quadrado dividido por x ao quadrado, número 10 dividido pelo número que é 1, 10 dividido por 1 dá 10, né? X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1, então aqui vai dar 10. De forma que 10 vezes x ao quadrado é 10x ao quadrado, troca sinal, menos 10x ao quadrado. 10 vezes menos 2x dá menos 20x, troca sinal, mais 20x. 10x ao quadrado menos 10x ao quadrado é 0, né? Menos x ao quadrado, menos x, quer dizer, menos x mais 20x dá 19x, e 5 mais 0 dá 5. Então, isso aqui que sobra aqui no final, a gente chama de resto da divisão, né? Então, a gente fez a divisão desses dois. Isso, né? Agora, até para a gente colocar, escrever isso. Isso aqui eu ponho aqui, né? Essa parte aqui eu ponho aqui. E como teve o resto, que é o 19x mais 5, então eu coloco aqui, ó, mais 19x mais 5 sobre o mesmo denominador, que é x ao quadrado menos 2x. Observa, se o resto tivesse dado 0, a gente não teria isso aqui, ó. Essa parte não existiria, ficaria só isso aqui, que é esse termo que a gente encontrou aqui, ó. Mas como deu o resto, então além de colocar esse termo aqui, eu pego o resto e escrevo ele sobre o denominador que a gente tinha lá em cima. Essa é a divisão de polinômios. Eu vou fazer mais um.